Bênção. Vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias, amém? Vai ser muito rápido. O dia de hoje o Senhor tem uma palavra para nós. E amém? Bênção. Vamos lá. Abre a tua Bíblia aqui em Atos 8, 17. Vamos começar de baixo. Dá para se ver bem? Não sei se do lado da câmera dá para se ver bem uma coisa. Dá? Amém. Atos que? 8, 17. Vamos lá. Oito, 17. Vamos lá. O que diz a palavra do Senhor? Valquíria, pode ficar com a minha Bíblia, amém? Vamos lá. Para nós não perder muito tempo, tem que ser muito rápido, Valquíria. Então tens que andar de trás para frente. Alguém prepara já outra Bíblia para ela também pular já para outra coisa. Para Gênesis. Amém. Uhum. Assim diz a palavra do Senhor em Atos 8, 17. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impuseram as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Diante disto, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Amém. O que ele diz depois a seguir? Arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração. Amém. Agora vamos passar aqui para Gênesis 38, 8, 9. 38, 9. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher do seu irmão, derramava-a na terra para não dar semente ao seu irmão. Mas espera aí, essa versão aqui é qual então? Meu Deus. Não façam isso. Vamos lá. Amém. Ora, Onã tinha consciência de que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações sexuais com a viúva de seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou irado com a atitude desobediente e egoísta de Onã e o matou também. Amém. Agora aqui. Êxodos quê? Êxodos 4, quê? 24. Vamos lá. Amém. Aconteceu que, no caminho para o Egito, numa hospedaria, o anjo do Senhor veio ao encontro de Moisés para tirar a vida de seu filho. Contudo, Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os órgãos genitais de Moisés e declarou: verdadeiramente tu és para mim um esposo de sangue. Ela disse: esposo de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, Deus poupou Moisés. Amém. Benção. Nós vamos tentar ser o mais rápido possível, para nós conseguirmos explicar bem essa mensagem. Mas eu acho que essa mensagem aqui requer um pouco mais de tempo, mas foi, né? Amém. Amém. Nós conseguimos ver aqui em Atos que Simão, o mago, ele foi buscar algo diante dos homens ou antes dos apóstolos, porque ele desejava ter o Espírito Santo. Ele desejava ter o Espírito Santo, mas o coração dele não estava preparado para o Espírito Santo. Existe algo que Simão ele acabou por fazer, até que eu achei engraçado, porque o tema que eu trago hoje é muito relacionado àquilo que vocês tiveram a testemunhar com relação à morte. A todo momento, a maioria das pessoas que vinham para aqui falavam de situações que perderam alguém, que alguém se foi.
E é engraçado que Deus hoje também ministrava no meu coração com relação a isso, com relação a esse aspecto. E Ele me dizia com relação à morte que evita, ou o discernimento que evita a morte. Então, existem algumas coisas que em nós podem ser evitadas, mas há outras coisas que, se nós não tivermos discernimentos, elas não serão evitadas. Então, a morte que Simão podia experimentar, ela foi evitada por causa do discernimento de um homem de Deus. Então, Simão o mago, amém? Não vamos confundir as coisas. Simão o mago, ele vai até os apóstolos e diz: eu vou vos dar dinheiro, então aquilo que vocês têm, o espírito que vocês têm, eu quero ter. Eu preciso ter esse espírito, porque a Bíblia vai dizer que Simão era um homem que enganava o povo e fazia artes, fazia magia e enganava o povo. Mas ele, quando deu olho, viu os apóstolos a orarem pelas pessoas, ele falou: isso é interessante, também quero. Eu quero experimentar esse poder que eles estão aí a esbanjar. Eu quero experimentar esse poder que eles estão a usar para deixar cair as pessoas. Isso é interessante, eu gosto disso. E ele, quando viu esse poder, disse: não, esse calhar vai ser o poder que vai me deixar até rico. Porque a Bíblia diz que, seja rico, pobre, todos admiravam o que Simão fazia. Porque ele era um mago e tinha as suas habilidades para enganar o povo. Mas ele, quando viu um poder verdadeiro, ele quis ter esse poder. Mas só que toda vez que nós vemos alguém que vai absorver um poder verdadeiro, e se essa pessoa não tem discernimento, essa pessoa acaba por gerar morte a outras pessoas e a si mesmo. Então, a falta de discernimento gera morte para quem não tem, ou melhor, a falta de discernimento gera morte a quem tem poder. Se eu tenho poder e não carrego discernimento, eu sou uma arma letal para alguém. Eu sou uma arma letal para quem quer ouvir, para quem quer aprender, para quem quer conhecer verdadeiramente Cristo. Por isso é que nós estamos a ver que muitos hoje em dia conseguem ir buscar poder. Eles buscam poder, mas nunca buscam discernimento. Entenda uma coisa: existe uma grande diferença entre quem tem conhecimento e quem tem discernimento. Vamos abrir a Bíblia novamente. Só Valquíria, amém? Valquíria, abre novamente aqui o livro de Gênesis, por favor. O que a Bíblia está a dizer aqui com relação a Gênesis 38, 9? Ora, Onã tinha consciência de que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Ok, ele tinha consciência, tinha conhecimento de que o filho que iria nascer não seria dele. Então ele preferia ejacular fora da mulher para que ela não concebesse, não chegasse a conceber. Então, a falta de conhecimento, a falta de discernimento fez com que ele chegasse à morte. Ele só morreu porque ele sabia e não discernia. Muitos de nós estamos num nível onde nós conseguimos saber da palavra, sabemos de Deus, mas não discernimos Deus. E o perigo reside quando você conhece, mas você não sabe discernir. Então, o discernimento evita a morte. Mas o conhecimento te faz o quê? A Bíblia diz que o conhecimento inflama. A palavra inflama. Mas toda palavra que inflama, só inflama porque está a falta de discernimento. Por isso você pode estar cheio da palavra, sei todos os versículos, sei todas as coisas da Bíblia, mas nada te adianta ter todo o conhecimento da palavra, nada te adianta saber toda a palavra de trás para frente, se você não sabe discernir o que lá está. Olha aqui, olha o que Filipe está a dizer para o eunuco. Sabes o que está nesse livro? Entendes o que lês nesse livro? O eunuco está a dizer: eu acho que entendo. Mas explica-me, por favor. Por quê? Porque ele podia conhecer, podia saber o que estava lá escrito, mas não conseguia discernir o que lá estava. O Espírito Santo em nós, ele vem trazer discernimento para evitar a morte nas nossas vidas. Olha o que a Bíblia vai falar com relação a Zípora.
Zípora, ela encontrou-se num momento em que ela precisava agir rapidamente para que aquele que era da sua descendência não viesse a morrer. Porque a Bíblia vai dizer que Zípora se aproximou o anjo da morte. Ela sentiu, ela discerniu a morte. Muitos de nós não temos discernimento de quando a morte está próxima. Muitos de nós não temos discernimento quando a morte se aproxima. E por vezes não é só uma morte que é física, mas uma morte espiritual. Há pessoa que, ao invés de começar a agir, ao invés de começar a lutar, ao invés de começar a se levantar, ele ainda fica relaxado. Mas Zípora tem um entendimento, aqui precisa se fazer alguma coisa. Mas Moisés não é o homem que viu a face de Deus. Então significa que em alguns momentos nós não conseguimos ser tão espirituais quanto nós pensamos. E vamos precisar se calhar de Zípora para quê? Para fazer um trabalho que nós por vezes estamos a esquecer. Então não podemos vir com o assunto que todos os dias você é espiritual o suficiente para ouvir Deus ou entender Deus. Moisés está a ser salvo por causa da mulher dele. Moisés, o filho dele, ele não conseguiu ouvir de Deus. Quer dizer, ele está ouvindo para todo o povo, mas não conseguiu ouvir que o filho dele ia ser morto. Então, por vezes somos tão espirituais para os outros de fora, mas não estamos a conseguir ser espirituais para os de dentro. Zípora, ela vem evitar e ela pega, arranca o prepúcio do rapaz e coloca sobre os órgãos de Moisés. Muita gente se escandaliza com relação à Bíblia, porque eles pensam, não, a Bíblia é um livro muito santo, a Bíblia é um livro muito santo, mas e eles pensam que essas expressões tão sérias e tão cruas não deviam estar na Bíblia. Mas é uma das provas que Deus é que a Bíblia é realmente escrita na verdade. Essa verdade nua e crua está aqui exposta para você entender a realidade e a dureza que a Bíblia traz, que a palavra de Deus traz. E existe uma consequência para aqueles que se desviam do princípio. Porque isso aqui foi uma quebra de princípio. Isso aqui foi uma quebra de princípio. Isso aqui quase que podia ser uma quebra de princípio se os apóstolos tivessem colocado o dinheiro no bolso. Tanto os apóstolos, tanto o Simão morreriam. Aqui só não morreu porque alguém evitou, mas teve uma quebra de princípio. Então existe ainda uma possibilidade de nós conseguirmos a restauração quando nós deixamos aqui nessa fase. Existe uma possibilidade de nós termos restauração quando nós ainda conseguimos discernir antes do tempo, antes das coisas sucederem. Existe um escape aonde você consegue pegar uma faca e cortar. Existe algo interessante na palavra de Deus. Ela diz, se o teu olho te escandaliza, deixa eu te dizer uma coisa. Isso que aconteceu aqui, muitos de nós conseguimos viver isso. Ou não, ele vai ejacular por fora, por causa da intenção de não querer engravidar. Nós não entendemos o que o nosso sêmen representa espiritualmente. Nós temos uma falta de discernimento com relação àquilo que é o nosso próprio corpo. Nós banalizamos o nosso próprio corpo. Por isso é que você vê, Satanás ele faz de tudo para te confundir e para te trazer uma realidade ou para te trazer um entendimento de uma falsa realidade. Como assim? Isso que aconteceu com esse homem. Muitos vivem a ejaculação que você está fazendo fora, você não sabe qual é a consequência. Mas você diz, não, mas é só o meu corpo, Deus. Não tem nada demais. Mas tem uma consequência. É como que Satanás tenta convencer o mundo inteiro que a masturbação é algo normal. Mas só que existem cadeias, existem coisas que começam a acontecer. Existem certos princípios quando são quebrados. Eles te tiram o quê? Te tiram a vida. Sêmen é parte de vida. Então quando você tira a vida e não faz a vida gerar vida, você está sendo um assassino. O discernimento, ou seja, a falta de discernimento,
é que faz com que muitos sejam atropelados no meio do propósito. Essa mulher está aqui. É uma parte do órgão do rapaz, do menino. É uma parte do órgão do filho. Mas quem olhar vai falar, não, essa está a mutilar o filho. Mas não é mutilação. Havia algo que Moisés tinha que fazer. Era Moisés que tinha que fazer isso. Era Moisés que tinha que tratar da circuncisão do menino. Mas ele não fez. Mas alguém que está do lado, que está a discernir espiritualmente, mas alguém que está do lado está desperto espiritualmente, está começando a fazer o que? Não, eu vou agir agora. Se Moisés não consegue agir, eu vou agir. Então, quando você não consegue agir, alguém se levanta para agir. Por isso é que deixa eu olhar para Moisés. Moisés, você não quer falar com o povo? Tá bom. Então eu vou chamar Arão e Arão vai ser teu profeta. Porque algumas coisas não são necessárias se você permanecer em obediência e discernir aquilo que Deus está dizendo. O profeta velho vai chegar até o profeta novo, vai lhe falar, olha, Deus disse para você ir para minha casa, volta comigo. E ele está a morrer porque não discerniu. Abre aí Atos 7, 51. Atos 7, 51. O que é que ele diz? Amém. Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Ouve o que ele diz? Repete lá mais uma vez aí um pouquinho. Fala, por favor. Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim... Homens duros de quê? Entendimento e quê? Incircuncisos. Vê lá isso. Homens duros de entendimento. Quer dizer que o quê? Que apesar de eles estarem a buscar, eles nunca conseguiram entender. Por quê? Porque eles permaneceram com a mente cauterizada. Nunca conseguiram discernir. E ele diz algo interessante no final. Por que vocês não estão a dar ouvidos ao Espírito? Por que mesmo te pregando todos os dias você não consegue ouvir a palavra? Porque por vezes não é a falta da palavra, é a falta do entendimento da palavra. Por vezes não é a falta do saber, é a falta do discernimento daquilo que você sabe. Então, você acaba por se tornar aqui um feiticeiro, né? Porque sabes muito, mas discernes pouco. Porque tudo o que você encontra na rua e veja a deixar cair as pessoas, você entende, não, eu quero esse poder também. E de repente você também agora vira um papai que toco, né? De repente já está aí com 30 panos na cabeça, a falar nas pessoas que não, eu tenho um poder. Por quê? Por causa da falta de discernimento. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Pessoas que não agem dentro do entendimento do Espírito Santo morrem. Pessoas que normalizam tudo porque o mundo te convence que você tem que normalizar tudo. Você normaliza tudo. Você diz não, mas isso que aconteceu com Onã é normal. Não, mas isso que aconteceu aqui com Moisés é normal. Tudo para nós ficou normal e tornamos tudo tão normal que já não conseguimos ser espirituais. Tudo para nós agora é mecânico, tudo para nós agora é natural. O mundo corrompeu tanto a espiritualidade que você vê que a prática de yoga até cristão faz de uma forma normal. Porque eles dizem que querem se alinhar. Ele diz que quer se alinhar.
diz que quer estar em paz, diz que quer estar. Onde você também se vai buscar quê? Então de repente você começa a entrar num lugar e de repente você está lá sentado a fazer todo o posicionamento de invocação. Te dizem, não, é para você liberar, né? É para você ficar leve, para você ficar mais livre. Mas de repente você está vendo 30 demônios no teu corpo. Porque você está normalizando. O mundo te convenceu que você pode normalizar tudo. O mundo. Quem estava aqui que estava a falar que Satanás não. É Yorain. Que estava a falar que o mundo não quer saber se. Satanás não quer saber se você está chorando ou não. Ele não quer saber. Ontem saí com o Jamel e fomos para um almoço. E lá na mesa alguém perguntou algo interessante e eles estavam a conversar e eles falavam acerca mesmo da morte. E uma vez eu lhes disse assim: olha, eu vou vos contar aquilo que eu passei ou a experiência que eu tive com relação a isso da morte. E eles diziam: não, mas quando alguém perde alguém é muito difícil você aconselhar, é muito difícil você lidar com a pessoa, é muito difícil você lidar com a situação. Eu lhes disse: olha, vou vos contar algo que eu aprendi com meu pai. Uma vez o meu pai, chegamos num óbito e ele estava a falar com alguém e naquele momento a pessoa é muito triste, a chorar, porque muitos na família têm realmente o meu pai como um pai. E ela, não sei o que eu vou fazer, naquele escândalo todo, e percebe-se o luto da pessoa. Meu pai muito frio olhou para ela e disse: vai passar. Não chegou com um abraço, não fez isso. O pai lhe olhou assim e disse: vai passar. Eu fiquei chocado. Eu fiquei parvo com aquilo. Eu disse: mas você não tem respeito. Nunca eu não lhe falei isso, né? Eu não lhe falei isso. Eu tenho um juízo, eu tenho um discernimento. Mas eu disse: mas esse senhor está bem. Como é que ele fala isso? Passou um tempo. Eu vi aquela pessoa meio que abraçar o meu pai, né? E muito contente, como se estivesse grato. Eu perguntei: mas essa pessoa está grata com o quê? Por que está grata? Aí lhe fizeram o quê? Então, um lhe disse que não lhe disse coisa boa. Nem uma palavra assim sábia. E depois aí eu percebi algo. Eu estava a explicar para eles. Eu lhes disse que por vezes um choque só para com outro choque. Por isso é que você vê Deus, mesmo você está a chorar, Ele lhe diz: vai. Mas Deus, não é esse o momento. Não, faz. Na física, quantos físicos tem aqui? Engenheiros. Na física, o que é que pode parar um corpo em movimento? Uma força contrária. Se não existir uma força contrária e o corpo estiver imóvel, estiver parado, o que é que vai acontecer? A força que está aqui vai fazer o quê? Vai arrastar esse outro corpo. O meu professor dizia assim: se o corpo A está em movimento, o corpo B estiver parado, está em repouso até, o corpo A vai arrastar o corpo B. Vai estar aqui A e B, lá no fundo. Mas se o corpo A encontrar o corpo B em movimento, A e B
vão permanecer o quê? Estáticos no mesmo lugar. Depois do choque, vão ficar aqui no mesmo lugar. Então, a força A vai encontrar a força Bruno. A vida também em outra velocidade. Vamos se chocar, irmão. Aí vamos ver quem que vai arrastar quem. Então, mas isso é para dizer o quê? Que por vezes para enfrentar a morte, você precisa vir contra a força contrária. Por isso é que Cristo está a dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus sabe que ele não pode ficar passivo diante da morte. Você não pode ficar passivo diante da morte. Você sabe que está a morrer espiritualmente e não toma uma atitude. Procura alguém, fala com alguém, resolve essa situação, tira um dia de retiro, faz uma coisa, sai do trabalho, vai para o monte. Está muito passivo diante da morte. Está muito quieto diante da morte. E você está se vê a morrer. A pior coisa é você se ver a morrer. Sabe que uma das piores mortes é de fogo e de água. E de morrer afogado. Morrer queimado, morrer afogado são uma das piores mortes. Porque você sabe que está a morrer. E você começa a ficar aflito. Deus, não estou a conseguir sair daqui, mas há necessidade de você se levantar com força. Se é da água, você pode nadar. Se é no fogo, você pode sacudir. Mas alguma coisa deve ser feita diante da morte. Tem pessoa que está estática diante da morte. Nós temos aprendido que o medo nos paralisa. Mas quando você encara a situação, você consegue sair do estado do medo para conseguir avançar, para experimentar a ousadia em Deus. Dizer: Deus, não sei como é que vai acontecer, o que é que vão fazer, mas eu tenho que avançar. O entendimento que você tem, a palavra que você está lendo, ela diz: medita na minha lei de dia e de noite. Você está meditando todos os dias, mas esse meditar de dia e de noite tem que ter algum efeito no mundo espiritual. Como é que você medita todos os dias e ainda assim não tem efeito no mundo espiritual? Como é que você lê a palavra todos os dias e ainda assim não tem autoridade no mundo espiritual? Como é que você medita a lei do Senhor de dia e de noite, mas ainda assim não tem a unção do Senhor? Como é que é possível? Então estamos a viver um evangelho do engano. Eu não aceito, eu vos digo uma coisa, eu não aceito viver com Deus no engano. Eu não aceito viver um evangelho de engano. Eu não aceito viver num evangelho que eu estou a morrer, a desfalecer, e eu estou só mesmo assim, só sei pregar. Porque muitos se tornaram só pregadores, deixaram de ser homens de Deus. Muitos só se tornaram já pregadores. Por quê? Porque sabem que tem que preparar uma mensagem. Mas você é homem de Deus quando você obedece à voz de Deus, porque eu ouvi a voz de Deus que te leva para mais longe. Eu discerni o que Deus está a falar, que te leva para mais longe. Não é pregar. Pregar é só você ter um cérebro. Pronto. Tem cérebro, vais pregar. Vais pregar. Mas tem discernimento, vais curar. Tem discernimento, vais conseguir operar. É claro que as coisas não são preto no branco, né? Existem coisas que nós temos que continuar a buscar em Deus. Existem coisas que nós precisamos continuar a crescer em Deus. Ainda temos muito para crescer. Então, se você não consegue discernir, você morre. Outras pessoas morrem. Eu lembro que no tempo em que nós começamos o EBP, uma irmã estava com uma situação em casa. Essa irmã estava com uma situação em casa e ela dizia que não conseguia dormir. Na altura, assanhados, fomos já para lá. Vamos lá, vamos morar na casa da irmã. Era nossa amiga, né? Vamos lá, vamos morar na casa da nossa irmã. Começamos a orar. De repente, meu espírito começou a ficar agitado. Ela disse: eu não consigo dormir nessa casa. Eu vim aqui, mas não consigo dormir. O espírito começou a entender algumas coisas que estavam acontecendo lá. E eu tive uma visão de coisas num dos quartos.
coisas estranhas no quarto. E eu comecei a falar, olha, eu estou a sentir isso, assim. Enquanto eu falava para uma aqui nesse lado, ela tentava ir pelos cômodos da casa. Assim que deu de frente com a porta do quarto da dona da casa, um vento, a porta estava fechada, um vento soprou. E ela começou a recuar, ela foi para trás. Era um vento forte que lhe arrastou para trás. E ela começou a gritar, começou a manifestar naquele lugar. E nós começamos a entender o quê? Que há coisas que se você não consegue discernir, você vai morrer. Ela nos pediu ajuda naquele momento. E nós começamos a orar, começamos a interceder. Mas para depois, mais tarde, ela descobriu o que estava lá debaixo. Coisas estranhas a saírem de lá. Coisas estranhas guardadas naquele lugar. Se você não consegue discernir, você vai morrer, porque você vai pensar que é muita coisa normal. Mas ela teve o entendimento de que eu não estou a conseguir dormir nesse lugar, então algo sobrenatural se passa aqui. Foi no domingo passado que a irmã Jéssica esteve aqui e disse, eu quando venho para aqui eu consigo até descansar, que me dá uma sensação de descanso. Há lugares que você não vai conseguir ter descanso. Há lugares que você não vai conseguir nem sequer fechar o olho. Não é porque o Espírito Santo está te chamando para orar. É porque aquele lugar está estranho. Mas também você tem que ter graça e unção para conseguir quê? Desfazer as obras do inimigo, porque o Senhor nos chamou para isso. Nem todo momento é para fugir. Tem luta que não é para fugir. Tem luta que é mesmo para quê? Para lutar. Tem mesmo luta que é para enfrentar. Tem mesmo situação que é para guerrear. E Deus precisa despertar corações para isso, para uma luta. Deus precisa despertar um coração para guerrear. Porque aquilo que você absorver todos os dias, você lê a palavra, todos os dias você lê a palavra, tem que dar uso para alguma coisa no mundo espiritual. Os apóstolos disseram para Simão, tu não tens parte nem ministério conosco, porque o teu coração está corrompido. Depois lá em Atos 7:51, nós lemos que havia uma falta de circuncisão. Eles eram incircuncisos de coração. Então, por vezes você tem que ser aquela pessoa que age como Zípora, que trata da circuncisão do coração do teu irmão. Nós não conseguimos tratar da circuncisão do coração do nosso irmão. Nós não estamos a conseguir dizer, agarrar na mão da pessoa e dizer, vem comigo. Vem ser restaurado. Vem que Deus quer te usar. Deus quer nos usar. Deus está nos preparando, Deus quer nos usar. Mas o coração precisa estar preparado para ser usado. Porque senão vai ficar aqui que nem Simão. Só a busca do poder. Senão vamos ficar que nem Simão, que o coração não está preparado para ser usado. Deus está nos fazendo entender essas coisas. Deus está nos fazendo entender essas coisas. Nós temos que ser usados e ousados para cumprir aquilo que Deus quer conosco. Todo o trabalho, você pode olhar para uma estrutura, para toda uma estrutura, mas quando você começar a olhar para a igreja como algo natural, todo lugar que você vai é natural. Todo lugar que você entra é natural. Igrejas estão a se tornar naturais mesmo de propósito. Igrejas estão a se tornar um lugar natural de propósito. Porque sabem que a unção é dura. Ontem tivemos lá na imersão no Bom Pai Espiritual. E ele estava a dizer algo interessante. Ele dizia, a unção tem um preço. A unção tem um preço. E muitos que não querem pagar esse preço vão mascarar a unção com atração. Vão mascarar a unção com entretenimento. Eu fiquei feliz de saber que o vosso workshop não foi só entretenimento. Eu fiquei feliz por isso. Quando eu entrei aqui, vos encontrei a orar, eu amei isso, eu queria isso. Porque eu vou ser sincero, eu não sei fazer workshop. Não sei. Não tenho essa graça. E não é que seja mau, é bom. Aprende-se. Mas há coisa que Deus nos entregou como o quê? Como um plano sacerdotal.
Então não dá para negociar. Não dá para substituir. Existem coisas que são o quê? É mesmo um tratamento sacerdotal e não pode fugir daquilo. Então eu não posso começar, Bruno, eu não posso me inventar. Eu vou dizer que meus 10 contatos como trabalhador profissional estão contados, né? Eu não posso me inventar muito, porque Deus vai começar a fazer as coisas lá darem errado. É tipo o Jonathan, né? Entrou no barco, de repente vai começar a correr mal. Eu no primeiro dia já comecei a esquecer os nomes dos pacientes, já comecei a falhar o exame, trocar o exame do paciente. Eu estou falando, meu irmão, Deus, por favor, misericórdia, me aguenta só mais nesse barco, Pai. Me aguenta só mais nesse barco, por favor, Pai. Porque nós sabemos que algumas coisas para nós está tempo contado. Algumas coisas para nós, alguns lugares para nós tem tempo contado. Tem que ter mesmo tempo contado. Você falar, sou Jonatas aqui mesmo, tenho que ir nesse barco, senão vou só matar os outros. Não é porque você não é de Deus, é só mesmo estar no lugar errado, vai matar outras pessoas. Então você quer? Vai para fora, vai lá na baleia. Jonatas lá na baleia começou a se converter de novo. Disse, não, Senhor, cheguei nas profundezas, Pai, quase vi a morte. Então, lugar mesmo para quê? Para Deus nos enviar, deixa eu dizer que nos enviar alguns desertos mesmo para nós sofrer um pouco. Você não consegue se converter de verdade, você não se torna um cristão sério, você não se torna um bom pastor, você não se torna uma boa pastora, você não se torna um bom profeta, uma boa profetisa, você não se torna um bom servo de Deus se você não sofrer. Tem que ter sofrimento, mas não, Abraão ele viveu, mas não, Joel ele viveu. Abraão é Jesus. Estão te pedindo para você ser como Jesus ou como Abraão? Não, mas José do Egito, ele era assim mesmo, ele tinha tudo, ele tinha riqueza. Não, Jesus também não quer que eu seja pobre, Deus quer mesmo na tua pobreza te usar. Porque ele sabe, você é pobre, você vai jejuar, você vai se consagrar, você vai se dedicar. Com dinheiro você só vai viajar já. Para te ver aqui na igreja. Se dá uma tua igreja assim, de longe. Irmão, nunca mais te vi. Não que seja mal viajar, não dá para falar que viajar é pecado. Viaja mesmo, vai viajar, vai esparecer um pouco. Mas nem à toa já. Qualquer dinheiro que caiu na tua mão, fui. Minha filha, então no outro dia, pai, estou pensando em ir para Angola. Quero ir para Angola já resolver uma situação, não sei o quê. Ele disse, não vai, filha, fica aqui. Não, mas estou aí, já comprei meu bilhete. Então você não está me falando comigo, você já decidiu tua vida. Você já decidiu tua vida. Vai então. Quando está voltando, está me falando assim, pai, eu vou te contar o que aconteceu. O que aconteceu lá? O que aconteceu lá está mal. Está mal, eu não quero mais, está bem? Ele falou, tá bem, Deus queria você ficasse um pouquinho aqui, para você fazer algumas coisinhas, você orar mais um pouco. Chegaste lá, pensaste que ia ser farra, né? Tá bom assim, esse sofrimento é para te ensinar, Deus quer te ensinar alguma coisa. Agora vai em paz, não viaja mais à toa. Tem coisa mesmo que você tem calma. Você junte não todo dinheirinho aí para você se organizar a vida, né? Para depois você não reclamar, falar que é diabo. Sim. Eu aqui não faço campanha. Então não sei por que você não tem dinheiro. Vamos deixar esse assunto para outro dia. Mas amém. Aí você então. Mas amém, mas isso aqui, estamos a rir agora, mas você tem que ter discernimento, você. Estamos a rir agora, mas eu quero que você evite a morte. Tanto a morte física até nem nada. Pior é a morte espiritual. Eu vos garanto isso. Eu estou sempre a vos falar que eu vou partir cedo. Sim. Essa é minha bênção. Então, você vê Enoque, foi. Eu já é que vou ficar. Jesus foi. Com quanto? Com 33. Estou quase lá.
dormir cedo, porque isso aqui dá um trabalho, isso dá um trabalho, Jesus. Não, mas essa igreja aqui não, aqui vocês não dão trabalho, vocês são uma bênção. Às vezes, Fradica, às vezes. Amém. Coloca-te em pé, amém? Isso, até aqui a palavra do Senhor.